Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que possamos estar sendo alimentados pela palavra poderosa do Senhor. Hoje, a palavra do Senhor vem nos dar um direcionamento de paz. Paz em meio à tempestade. Pois o Senhor Jesus sempre conduz a nossa vida e Ele todas as vezes quer que nós tenhamos paz, que nós confiemos nele a ponto de, em meio às tempestades, nós descansemos em paz, porque Ele está no controle. Então hoje, paz em meio à tempestade. Versículo de... Oh, aleluias. Peraí, livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 24, está dizendo assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E quantas das vezes você tem descansado no Senhor a ponto de dormir em meio a tempestades? Eu acredito que nenhuma, né? Pois somos falhos, somos seres humanos. Olhamos ao redor e muitas das vezes deixamos a circunstância nos cegar, nos impedir de ver que Jesus está no barco. Aqui, os discípulos estavam com Jesus no barco, mas temeram, falaram, vamos morrer. No meio desse marzão aqui, nosso barco vai se partir e nós vamos morrer. Mas aqui nesta passagem de Mateus, Jesus diz a eles, meninos de pouca fé, né? Mas por quê? Porque eles não conseguiram descansar, ter paz em meio à tempestade. E hoje essa mensagem vem te chamar para que você venha entender o que é ter paz em meio à tempestade. Não é dizer que não está nem aí, que o mundo está morrendo, todo mundo, o mundo está acabando e você não se preocupa com isso. É que são preocupações que muitas das vezes tiram a nossa paz desnecessariamente, porque não vai resolver se a gente ficar descabelando, perdendo a bênção, perdendo a paz aí. Então, se não resolve, vamos descansar no Senhor. Vamos fazer o que Jesus deixou para a gente, que é ter paz. Paz seja convosco. Não foi assim que Jesus disse? Em meio ao rugir da tempestade, Jesus encontrou descanso. Imagina, enquanto aquelas ondas ameaçavam engolir o barco, ele dormia. Um retrato de serenidade em meio ao caos. Esse momento nos ensina algo profundo. A paz não é ditada pelas circunstâncias, mas vem de uma fonte mais alta, que não se abala, mesmo enfrentando a pior tempestade. Todos nós esperamos ter paz quando as coisas estão tudo bem. Eu tenho uma resposta para você: você não vai ter paz, mesmo que esteja tudo bem. Que não tenha vento, nem tempestade, nem nada, você não vai ter paz, porque esta paz que Jesus está aqui falando é algo que vem de dentro. Como assim? Porque a nossa paz, ela vem do interior. Não é porque está tudo bem. Está todo mundo com saúde, está todo mundo trabalhando, tem dinheiro na conta, tem comida no celeiro, Então tá todo mundo tranquilo, não tem ninguém doente, não tá acontecendo nada de ruim e a gente está em paz. Não, não tá. Porque o nosso coração sempre está aflito por alguma coisa, sempre está desejoso por algo. Então isso não é ter paz. Ter paz é saber que o Senhor está no controle de todas as situações da nossa vida e que nós não devemos jamais perder a nossa paz ou dar ela a alguém quando as pessoas vêm tirar a nossa paz.
Então, esse é um direito que você e eu temos. Para ter paz, nós precisamos entender que é Deus que está no controle de tudo. Para ter paz, a gente precisa realmente se colocar dentro desse barco com Jesus, em meio ao mar alto, e entender que ele pode balançar, encher de água, afundar, se partir, mas nada vai acontecer com as nossas vidas, porque quem está ali do nosso lado é o dono da vida, e quem garante tudo na nossa vida é somente Ele. Então, para que perder a paz se ninguém pode me fazer nada? Ei, o meu dinheiro não pode me trazer paz, pelo contrário, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter mais dor de cabeça, eu vou ter que ficar preocupada com o ladrão, vou ter que ficar preocupada com a alta e a baixa disso, daquilo outro, como que eu vou aplicar, como que eu vou fazer, de que maneira eu vou cuidar disso. Então, isso não é ter paz. Ter paz é saber que Jesus cuida da minha vida em qualquer situação. Ter paz é saber que não existe vento forte que possa me destruir quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Essa história de Mateus 8, em que Jesus apazigua a tempestade, todos os discípulos ficam de boca aberta questionando que homem é esse que até o vento e o mar obedece. Mas essa história, na verdade, retrata para nós que as adversidades, aleluia, Jesus, pode sim trazer muita tempestade para a nossa vida. As nossas próprias tempestades diárias são doenças, vícios, sabe, problemas na família. E tudo isso nos desestabiliza. Tudo isso tira a nossa paz, a gente não dorme, a gente chora, a gente não fica desesperado, sem saber o que fazer. Mas hoje o Senhor vem trazer esta mensagem para nós, para dizer para nós o seguinte: não adianta, meu filho, descansa nas minhas mãos. Eu tenho controle de tudo. Jesus disse: homens de pequena fé. Oh, aleluia. Ali o que os discípulos precisavam usar era apenas a fé deles, dizendo: acalma-te, mar. Aqui está o dono da vida. Aqui está o dono de tudo. Então esse barco não vai se desfazer. Esse barco não vai afundar. Esse barco não vai ser destruído, porque quando o nosso barco está com Jesus, pode vir a tempestade que vier. Eu gosto muito daquela ilustração que fala que nós devemos ter a mesma firmeza de um bambu, porque a tempestade vem e joga ele até no chão, mas quando a tempestade passa, ele volta. Tão firme e tão forte quanto era. Porque a resistência dele não está nele, mas sim no que ele enraizou. O cedro do Líbano demora anos para ser uma árvore. Muitos, mas não é poucos não. Mas enquanto ele é uma árvorezinha desse tamanho, a raiz dele já tem profundidade assim, que alcança a rocha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as nossas raízes é que nos firmam onde nós estamos. Então, se o seu barco está balançando, comece a clamar pelo dono do barco. Chame a Jesus. Diga para Jesus fortalecer as suas raízes, fortalecer a sua fé.
e te tirar toda a incredulidade que tem trazido desespero, ansiedade, depressão para a sua vida. Jesus é o único que pode controlar o seu barco. Se você tirou ou nunca deixou ele entrar no seu barco, convide ele para estar no seu barco. No barco da sua família, no barco do seu relacionamento, no barco aleluia, dos seus parentes, no barco da sua saúde, no barco das suas finanças. Jesus é o único que pode cuidar de tudo. E essa mensagem que Jesus deixa, ela é clara. A verdadeira paz é aquela que permite descansar, mesmo em meio à tormenta. Só pode ser encontrada nele. Esse tipo de paz você não encontra em lugar nenhum, somente em Jesus. E foi isso que Jesus levou os discípulos para o meio do mar para mostrar a eles que essa paz eles não iam encontrar em nada. Mesmo assim, olha como que a gente tem o direito, sim, de ser falho, porque a gente é ser humano, mas preste atenção na situação. Esses homens andavam com Jesus, estavam com Jesus todos os dias e entraram num barco e Jesus disse: vamos para o outro lado. E o vento começa a chacoalhar o barco um pouquinho a mais e eles já ficam apavorados e se esqueceram de tudo que já tinham visto que Jesus podia fazer. Que Jesus já tinha ressuscitado morto, que Jesus já tinha curado, libertado. Então, Jesus estava dentro do barco. Por que que eles ficaram com medo? Eu te explico por quê. Porque esta paz não está no que você vê, está no que você sente. Está no que você realmente deposita a sua confiança. Então aqueles homens temeram pela sua vida e acordaram Jesus e disse para Jesus: Jesus, olha como está escrito, vamos usar as palavras certas, ó. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Povo assim, perecendo. Como? Será que eles acharam que mesmo com Jesus no barco, aquele barco ia ser destruído por as ondas? Pois pensaram. Mesmo andando com Jesus, aqueles homens ainda não tinham firmeza nem paz o suficiente para confiar que podia despedaçar aquele barco, que eles não iam morrer. Paulo, quando estava no barco indo para a ilha de Malta, que aquele barco foi despedaçado, o Senhor disse para Paulo que nenhuma vida ali ia se perder, mas que a embarcação sim. Pois então o Paulo disse para aqueles homens, todos eles que nem sequer serviam a Deus e nem eram discípulos, somente Paulo disse para eles ficarem em paz, que nenhuma vida ia se perder. Então, naquele momento, ele exercitou a paz que o Senhor colocou na vida dele. E aquele barco se partiu e todos, sem exceção, estavam vivos do outro lado, lá na ilha. E aí, Paulo foi juntar gravetos para fazer uma fogueira para se aquecer. E aí vem a cobra e pica a sua mão. Aí Paulo desesperou. Agora ele perdeu a paz. Não. Ele sacudiu a mão e lançou a cobra para lá e continuou fazendo o que ele estava fazendo. E não é porque ele não tinha medo de morrer, não. É porque a paz que estava dentro dela era essa
que Jesus mandou que nós tivéssemos e que Jesus aqui mostrou aos discípulos que todos eles tinham que ter, porque ele dormia no meio da tempestade. Paulo conseguiu exercer esse ministério e por isso que ontem, na lição de ontem, Paulo diz o quê? Para que fôssemos influentes, né? Ou seguidores, imitadores dele, como ele foi de Cristo. Quantas das vezes nós esquecemos que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes pedimos algo para Deus e nos esquecemos, mas Deus não se esquece. E quando Ele cumpre muito mais além do que nós pedimos. Então aqui, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, somos equipados de uma paz tão grande. Aleluia, Jesus. Com Ele podemos ter certeza de que após a tempestade virá um novo dia, repleto de luz e esperança. Jesus é o único que pode te dar luz em meio a um dia nublado. Jesus é o único que pode transformar esta situação em que você está hoje, em que você se encontra hoje, em algo sobrenatural. Ah, mas é ruim, muito ruim o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Pois Deus pode mudar. É sua história. E tudo isso se tornará algo maravilhoso. Eleve o seu nível de confiança a ponto de dormir durante a tempestade. E como se faz isso? Quando você conhece. Quando você conhece este homem, o dono da vida. Quando você conhece a palavra dele, as instruções dele, você não tem medo de nada. Você não se apavora em meio às tempestades. Você consegue enxergar do outro lado. Deus tem sido tão maravilhoso comigo e tem colocado pessoas no meu caminho, das quais tem me ensinado a cada dia mais exercitar a minha fé e a minha confiança em Deus. Ai, por que eu preciso de outras pessoas? Porque muitas das vezes não conseguimos sozinhos. Assim como esses discípulos eram em vários, Jesus ainda disse para eles: meninos, eu estou aqui, né? Por que vocês temem? Olha o que está escrito aqui, ó. E Jesus disse, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam e disseram: que homem é este? Este é o único que você deve confiar. E por que eu estou dizendo isso? Que precisamos, às vezes, de pessoas conectadas por Deus. Claro, porque há pessoas que entram no nosso caminho ou entram na nossa vida somente para destruir tudo que Deus tem feito na nossa vida. Como assim? Como assim? Às vezes estamos conectados com as pessoas erradas e não conseguimos prosseguir. Não conseguimos, patinamos e não conseguimos sair do lugar. Está na hora de entrar no quarto, entrar no secreto, só você e Deus e mais ninguém, e pedir direcionamento para Deus e falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo, que está minando a minha fé, a minha confiança? Senhor, tira todo o empecilho, tira tudo que não provém de ti, da minha vida, Pai. Aqui o Senhor vai te conduzir.
e vai te conectar a pessoas que vão te ajudar e vão te fortalecer e vão poder estar te colocando cada dia mais perto de Deus. Todas as coisas ou tudo que te tira do caminho de Deus ou que te tira da presença de Deus e te leva para o caminho largo, para o que te prejudica e o que tem te feito mal, não vem de Deus. Sai fora enquanto é tempo. Repreende, abandona, não aceita nenhum laço do inimigo, não fique dentro de prisões que criaram para você, te dizendo que você precisa estar ali, que é seu, que não sei o que. Pare de acreditar nas pessoas e ouça a voz de Deus. A voz do Senhor que hoje te direciona em meio a essa tempestade e quer te trazer a paz que todos nós precisamos. A paz que excede todo entendimento vem do Senhor. Em meio às tempestades, somente Jesus é a paz que nós precisamos. Se você está procurando paz em outras coisas, você nunca vai encontrar. Mas a paz que excede todo entendimento hoje está ao seu alcance. Basta você tomar a decisão de descansar e confiar nas mãos do Senhor. Tome posse da sua vitória hoje. Tome uma decisão e não deixe mais ninguém roubar a sua paz nem a sua confiança em Deus. Porque somente Ele tem o melhor para te entregar. Somente Ele pode mudar a sua situação. Homem, nem mulher, nem ninguém nesse mundo pode mudar a sua vida, mas Jesus pode. Então, confie nele, descanse nele e coloque a sua fé em Jesus. E você vai receber a sua paz que excede todo entendimento. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.